Eu quero nesse momento fazer uma prece com você para que a gente possa compreender mais aquilo que Deus tem para falar para a gente através do capítulo 4 de Cântico dos Cânticos. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, é uma alegria estarmos na Tua presença mais uma vez. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que estão conversando comigo agora, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, meu amigo, capítulo 4 de Cântico dos Cânticos. Muito bem, este livro da Bíblia que tem 8 capítulos, portanto nós estamos chegando exatamente na metade do livro de Cântico dos Cânticos, e não só chegando na metade do Cântico dos Cânticos, mas também aqui nós vamos encontrar nesse capítulo o ponto central que divide praticamente o capítulo. São 111 versículos antes, 111 depois. Vamos lá. Ele começa apresentando ou falando um elogio para a sua noiva. No início do capítulo é noiva e termina com a consumação do casamento. Então, no verso 1 ele diz: como és formosa, querida minha, como és formosa. Só lembrando que o capítulo 4 é o maior discurso do noivo em Cântico dos Cânticos. E essa expressão formosa, formosa, ela se repete lá no versículo 7, quando ele diz: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Não é? Ou seja, aqui estão implícitas duas coisas interessantes que quando eu li a palavra de Deus, isso chamou a minha atenção. Primeiro, a importância do elogio. Nós já mencionamos isso aqui logo no início do Cântico dos Cânticos, e isso vem se repetindo várias vezes em todos os capítulos. Isso mostra, portanto, a necessidade que nós temos de elogiar, de falar bem, de reconhecer as coisas que o nosso companheiro, a companheira, faz bem feito. Também tipifica a obra de Cristo, como já mencionamos, porque Cristo é formoso, Cristo é lindo, Cristo é o nosso Senhor, mas Cristo, Ele é o Salvador, o noivo da igreja. A igreja é identificada lá em Efésios, por exemplo, no capítulo 5, como a noiva de Cristo e Jesus o noivo. E na sua segunda vinda, ele vem para buscar a noiva, será a grande festa do casamento. Eu quero estar preparado para esse grande dia. E você? Bem, vamos dar uma olhada em alguns outros versos deste capítulo tão interessante de Cântico dos Cânticos. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no versículo 9. Diz assim: arrebataste-me o coração. Uma referência ao encorajamento da noiva para com o noivo. Depois ele diz: que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. O amor é exaltado aqui, não a paixão, mas o amor. O amor que está acima de tudo, o amor de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, nós lemos sobre o amor que excede todo entendimento, o amor que é uma característica de Deus. Deus é amor e o verdadeiro amor vem dele. Depois, um outro versículo interessante é o versículo 12, onde está escrito o seguinte: jardim fechado és tu. Esse verso, ele está em conexão com o verso 16, não sei se você percebeu, mas o verso 16 ele diz: levanta-te, vento norte, levanta-te, e vem tu, vento sul, sopra no meu jardim. Algumas coisas interessantes, ó. Vamos linkar esses dois versos com o verso 8 que vem anteriormente, onde o noivo diz: vem comigo do Líbano, noiva minha, vem comigo do Líbano. Ou seja, hashtag tamo junto, né? Ou seja, o que está dizendo aqui é a importância da unidade com o casal, de eles terem o mesmo foco, de eles terem o mesmo ideal, os mesmos objetivos, planejarem juntos, né? Isso aqui, a gente pode ler o mesmo pensamento lá em Eclesiastes 4.
Por exemplo, vamos dar uma olhada lá, Eclesiastes 4, que diz assim a Bíblia, Eclesiastes 4, verso 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Porém, ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas como um só se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então, o que o texto está mencionando aqui é que o casal precisa estar juntos. Vem comigo. E aí o capítulo apresenta a cerimônia de casamento do casal. Primeiro no versículo 12, quando ele diz jardim fechado, essa é uma expressão que denota a virgindade. Ou seja, por ocasião do casamento, a noiva ainda era virgem. E no contexto do livro de Cântico dos Cânticos, o ato sexual entre os amados só acontece neste contexto da aliança matrimonial. Ocorre a aliança matrimonial, que obviamente devido à cultura e ao tempo muda um pouquinho de lá para cá, mas o princípio é o mesmo, ou seja, ocorre a aliança matrimonial, o compromisso com o casamento e então vem o envolvimento sexual íntimo que foi planejado por Deus. Então, ele diz aqui para a noiva, jardim fechado és. E aí vem o versículo 16. No versículo 16, que é o ponto alto do livro, não só do capítulo, mas também do livro, aqui nós temos o seguinte, no versículo 16, nós temos até o capítulo 5, versículo 1, nós temos então o convite para o casamento, né? Equivale aos votos matrimoniais atuais, quando então eles de fato oficializam o seu casamento. Venha, meu amado, para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. O jardim está fechado, ou seja, aponta para a virgindade. E no versículo então 16 ele diz, venha, meu amado, para o seu jardim. Ela oficializa o casamento, eles oficializam o casamento, então se dá o relacionamento sexual. Ou seja, a relação sexual é apresentada na Bíblia como um presente de Deus para o casamento, para a felicidade, não só para a procriação, mas também para a felicidade de um homem e uma mulher nesse contexto abençoado por Deus chamado matrimônio. Deus quer fazer, com essas palavras, Deus quer fazer do seu casamento um casamento feliz. Talvez não seja mais. Talvez não seja mais. Mas ainda há tempo, há esperança. Há esperança para começar tudo de novo. E Deus é poderoso para tirar água da rocha. Deus é poderoso para fazer crescer uma planta no deserto. Deus é poderoso para transformar a água em vinho, que foi o primeiro milagre que ele realizou lá nas bodas de Caná, numa festa de casamento, mostrando que se o casamento está em desespero, se não há mais solução humana, se não sabemos mais o que fazer, Deus tem a solução. Mas cabe a nós buscarmos nele essa solução, ajoelharmos e clamarmos. E quando os dois oram juntos, a solução então é maior. Ore a Deus, clame ao Senhor, orem juntos, abraçados todos os dias. Peça que Deus abençoe o seu leito conjugal. Peça que Deus faça com que vocês tenham mais capacidade para conversar, ou seja, que vocês desenvolvam no seu relacionamento a comunicação saudável. E o seu casamento será abençoado. Amém? Bom, eu quero terminar então o capítulo 4 de Cântico dos Cânticos. O capítulo 5 é praticamente uma continuação do capítulo 4. Nós vamos ver amanhã. O verso 1 é a sequência, né? Porque no capítulo 4, verso 16, que é o último verso, e o capítulo 5, verso 1, está aqui a cerimônia do casamento, ou a oficialização do casamento, os votos matrimoniais do casamento, um se comprometendo com o outro a serem fiéis. Então, eu termino dizendo o seguinte, o capítulo 4 de Cântico dos Cânticos está no centro do livro, dizendo o seguinte, ainda vale a pena ser fiel, ainda vale a pena ser puro,
ainda vale a pena, mesmo que ninguém mais faça isso em nossos dias, ainda vale a pena seguir o preceito bíblico de Deus do sexo para o casamento. Do sexo para o casamento. Onde os dois já têm um compromisso, onde os dois já se conhecem, onde os dois já oraram um pelo outro, onde os dois já conversaram juntos, como diz no verso 8, vem comigo, ou seja, planejaram juntos, onde o amor e não a paixão foi se desenvolvendo dia após dia, onde há no casamento, a bênção do Senhor. Ore a Deus por isso. Não sei qual a sua situação hoje, como você está, mas Deus pode cuidar de ti. Amanhã a gente continua essa conversa com o capítulo 5 de Cântico dos Cânticos. Tudo bem? Deus vai cuidar de ti. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de conhecer mais através da Tua Palavra. E queremos agora entregar nosso casamento, nossa família nas Tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Homens e mulheres felizes pelo poder de Deus. Nós oramos confiados em Ti, Senhor, no nome maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Amém.